Abra sua Bíblia comigo, por favor. Evangelho de Cristo, conforme o registro de Mateus, capítulo 14. Mateus, capítulo 14. Versos 22 a 33. Está escrito assim: Logo a seguir compeliu Jesus os discípulos a embarcar e passar adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. E despedidas as multidões, subiu ao monte a fim de orar sozinho. Em caindo a tarde, lá estava ele só. Entretanto, o barco já estava longe, a muitos estádios da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com eles, andando por sobre o mar. E os discípulos, ao verem-no andando sobre as águas, ficaram aterrados e exclamaram: é um fantasma! E tomados de medo gritaram. Mas Jesus imediatamente lhes disse: tende bom ânimo, sou eu, não temais. Respondendo-lhe Pedro disse: se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo. E começando a submergir, gritou: salva-me, Senhor! E prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou e lhe disse: homem de pequena fé, por que duvidaste? Subindo ambos para o barco, cessou o vento. E os que estavam no barco o adoraram, dizendo: verdadeiramente és filho de Deus. Amém. O contexto desta passagem enseja-nos dois fatos que ocorreram com Jesus. O primeiro deles é que Jesus estava numa fase tão intensa do seu ministério, em face das múltiplas necessidades das multidões, que ele não tinha tempo para comer, não tinha tempo para cuidar de si mesmo. Não bastasse essa agenda congestionada, Jesus acaba de receber uma trágica notícia. Seu precursor, João Batista, acabava de ser brutalmente assassinado, arrancado da masmorra de Maqueróis às margens do Mar Morto e degolado por ordem de Herodes Antipas, o tetrarca da Galileia. Em virtude disso, Jesus tomou uma decisão: sair com seus discípulos para um lugar ermo, retirado, solitário, com o propósito de ter um tempo de refrigério com seus discípulos. Porém, houve um furo de imprensa, a notícia vazou. E quando Jesus sai para esse período que chamaríamos hoje de férias, e férias não é luxo, é necessidade, a multidão já estava lá à espera de Jesus. E em vez de Jesus despedir a multidão e continuar de férias com os discípulos, ele se compadece daquele povo, passa a curar os seus enfermos. Quando o dia já estava prestes a declinar-se, e os seus discípulos, do topo da sua pretensa prudência, sentem-se no direito de dar conselhos a Jesus. E eles chegaram e disseram: ô Senhor, já está ficando tarde, daqui a pouco fica de noite, esse lugar é ermo, aqui não tem padaria, aqui não tem supermercado, também não tem dinheiro para comprar comida para tanta gente,
Então o mais sensato a fazer é mandar esse povo embora. Despede esse povo, deixa esse povo para casa. E Jesus os constrange dizendo: dai-lhes vós mesmos de comer. Bom, mas agora eles estão encrencados de fato, porque não tem lugar para comprar comida, não tem dinheiro para comprar comida. Fizeram um levantamento e eles tinham uma receita de 5 pães e 2 peixes para uma despesa de 5.000 homens, além de mulheres e crianças, 12.000 pessoas. Impossível. Mas o que os homens não podem fazer, Jesus pode fazer. Ele multiplica os pães, ele multiplica os peixes e entrega nas mãos dos seus discípulos para que eles alimentassem a multidão. É aí que começa o nosso texto. Logo a seguir, compeliu Jesus os discípulos a embarcar e passar adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. A pergunta é: logo a seguir o quê? Obviamente, logo a seguir o relato que acabamos de fazer. Mas isso sugere-nos uma pergunta: por que Jesus obriga, ordena, compele os discípulos a entrar no barco, voltar para casa, rumo a Cafarnaum? Por que Jesus não permite que os discípulos fiquem com ele para despedir as multidões? Por que Jesus precisa tirar os discípulos de cena e mandá-los embora? Mateus não responde essa pergunta, mas a resposta está em João capítulo 6, versículo 15. É que esta multidão que foi assistida por Jesus, depois deste extraordinário milagre, diz a Bíblia, vem para arrebatar Jesus, para fazê-lo rei, ou seja, um Messias político, apenas um operador de milagres, para atender suas necessidades imediatas. E Jesus não queria que os seus discípulos fossem expostos a essa cosmovisão, de olharem para ele apenas como operador de milagres e não como salvador do mundo. Nós cremos em milagres, nós pregamos sobre milagres, nós oramos por milagres, nós precisamos de milagres, mas é preciso entender que a missão principal de Jesus não é fazer milagres. Seus milagres foram feitos como sinal, como evidência da sua divindade, da sua messianidade. Ele veio do céu à terra, na verdade, para morrer na cruz, pelos nossos pecados, e ressuscitar para nossa justificação e nos dar a vida eterna. Jesus, então, não querendo que os seus discípulos fossem expostos a essa visão de olharem para ele apenas como operador de milagres e não como salvador do mundo, Jesus tira os discípulos de cena. Mas uma pergunta ainda se faz necessária: essa multidão tinha alguma razão para esperar um Messias, operador de milagres, que viesse quebrar o jugo da opressão e resolver os seus problemas? E a resposta é um sonoro sim. Permita-me uma breve retrospectiva da história de Israel, porque na maior parte da história de Israel, esse povo viveu debaixo de opressão de seus inimigos. Aliás, Deus disse para Abraão que a sua descendência seria tão numerosa, numa linguagem hiperbólica, como as estrelas do céu, como as areias da praia, mas que a sua descendência seria escrava no Egito. Durante 430 anos, a família de Abraão, via família de Jacó, esteve no Egito, e na maior parte desse tempo, debaixo da chibata, do chicote e do trabalho escravo. Eles foram libertos e percorreram 40 anos pelo deserto, acossados algumas vezes
pelos amalequitas, pelos edomitas, pelos amonitas, pelos moabitas. Entraram na terra, conquistaram a terra, mas não conquistaram toda a terra, e os povos cananeus foram como que espinhos em suas ilhargas. Depois de um longo período dos juízes, 330 anos, o período mais instável espiritualmente Israel, e na maior parte desse tempo Israel viveu debaixo de opressão dos povos vizinhos, que confiscavam as suas lavouras, que saqueavam as suas terras, que deixavam o povo à míngua. Então pediram um rei, estabelece-se a monarquia em Israel, e o primeiro rei de Israel, Saul, morreu num campo de batalha, vencido pelos seus inimigos filisteus. Depois da morte de Salomão, em 931 a.C., por inabilidade política de seu filho e sucessor Roboão, o reino de Israel é rasgado. 10 das 12 tribos seguem a liderança cismática de Jeroboão I, formando o chamado Reino do Norte, que durou 209 anos, 931 a 722, 19 reis, 8 dinastias. Nenhum desses reis andou com Deus, e esse Reino do Norte foi oprimido pelos inimigos, até que em 722 a Síria conquista esse território e leva o seu povo para um exílio amargo. As duas tribos do sul, Judá, suportaram um pouco mais, mas em 586 Nabucodonosor vem, entrincheira Jerusalém, incendeia Jerusalém, queima os castelos de Jerusalém, derruba os muros de Jerusalém e bota em chamas o templo de Salomão, levando o povo para 70 anos de exílio e de escravidão. A Babilônia caiu, Israel ficou debaixo do controle e domínio do Império Medo-Persa. O Império Persa caiu, Israel ficou debaixo do controle e domínio do Império Grego. Alexandre o Grande morre precocemente, antes de completar 33 anos de idade. Israel ficou ora sob o controle dos Ptolomeus do Egito, ora sob o controle dos Seleucidas da Síria. 63 a.C., Pompeu conquista o território de Israel e agrega o território de Israel ao poderoso Império Romano. E agora esse povo que foi alimentado por Jesus está debaixo do controle dos romanos. Eles aspiravam um Messias que viesse quebrar esse jugo e libertá-los dessa opressão. Porém, Jesus disse: o meu reino não é político, o meu reino nem mesmo é geográfico, o meu reino é espiritual. O reino dele está estabelecido no coração de todos aqueles que creem no seu poderoso nome. Para que os discípulos, portanto, não fossem expostos a essa expectativa, Jesus tira os seus discípulos daquele local e ordena-os entrar no barco e voltar para casa. Bom, aqui começam então as lições do nosso texto. Perdoe-me de uma introdução tão longa. A primeira lição que nós aprendemos no texto, irmãos, é que mesmo quando você faz exatamente o que Jesus mandou você fazer, ainda assim você enfrenta tempestades na vida. Porque eu fico imaginando que o mínimo que os discípulos pudessem esperar, já que as férias foram frustradas, era voltar em paz para casa. Mas isso não aconteceu. Preciso lhe dizer isso: nós não vivemos numa bolha, nós não vivemos numa estufa, nós não vivemos blindados, nós não temos imunidade especial. A vida cristã não se desenrola num parque de diversões, num jardim grinaldado de flores. Aqui tem luta, aqui tem vale, aqui tem deserto, aqui tem mar revolto, aqui tem vento contrário. Aqui você vai encontrar um crente fiel, cheio do Espírito Santo, sendo surrado por uma doença grave, crônica, dolorosa, num leito de CTI de um hospital. Aqui você vai encontrar um missionário cheio do Espírito Santo, indo para o campo pregar o Evangelho, e sofre um acidente grave, e seu corpo é retirado
das ferragens retorcidas de um acidente fatal. Aqui tem dor, aqui tem choro, aqui tem tempestade, mesmo quando você está andando de acordo com a vontade de Jesus. Jesus dá uma ordem para os discípulos embarcar e passar para o outro lado, e enquanto eles passam para o outro lado, é que eles enfrentam a tempestade. É assim também na vida. Segunda lição do texto: quando nós estamos passando uma tempestade, Jesus sempre vem ao nosso encontro, sempre, sempre. Não no nosso tempo, não do nosso jeito, porque pensem comigo aqui, pensem comigo. Quando os discípulos entraram naquele barco, ainda era dia, e já passam das 3 horas da madrugada, na 4ª vigília da noite, uma viagem que duraria menos de 1 hora, e eles estão ainda no epicentro da tempestade, no miolo da crise. Sabe o que me impressiona? É que o texto diz que Jesus despediu as multidões e subiu para o monte, para orar sozinho. Se você já olhou no mapa, o Mar da Galileia é um lago de águas doces, que está a 220 metros abaixo do nível do mar Mediterrâneo. Qualquer lugar ao redor daquele lago do monte, você vê todo o lago. Mas Marcos 6,48, que é texto paralelo deste, nos informa que lá do monte Jesus os via em dificuldade. E a pergunta é: já que Jesus os via em dificuldade, por que não veio socorrê-los logo que eles começaram a enfrentar o problema? Deixa eu fazer um checklist aqui. Quem nesse auditório já ora por uma causa há mais de 5 anos? Levanta a mão, só para eu saber. Você já fez essa pergunta? Senhor, até quando? Por que o Senhor não me responde? Por que a solução não chegou? Por que a cura não veio? Por que aquele marido, aquela esposa, aquele filho, aquele pai ainda não foi convertido? Às vezes nós queremos que Jesus venha no nosso tempo, do nosso jeito, só que Ele é Deus, Ele é livre, Ele é soberano, e Ele vem no seu tempo, e Ele vem no seu modo, e Ele vem para mostrar que Ele nunca perdeu o controle da nossa vida. Às vezes nós queremos, pastor Anésio, fazer como Naamã fez. Lembra do Naamã? O general da Síria, que foi a Israel para ser curado de uma lepra? Eu fico imaginando que o Naamã escreveu a liturgia do culto da sua cura. Ele esperava que o profeta estendesse um tapete para ele, que viesse ao encontro dele, que colocasse a mão sobre ele, num ritual talvez até simbólico, muito emocionado, até místico. E diz a Bíblia que quando ele chega onde estava Eliseu, ele era um general 4 estrelas, imaginava que Eliseu viesse ao seu encontro, e diz a Bíblia que Eliseu nem saiu de dentro da casa, só mandou um recado: diz ao general 4 estrelas aí, para ir lá no Jordão e mergulhar 7 vezes. Não, para um pouquinho só. Não, eu não vim da Síria para um negócio desse. Não, eu já escrevi a liturgia do culto da minha cura. Eu esperava que ele viesse, eu esperava que ele botasse a mão, eu esperava que ele me recebesse com honras, eu esperava que ele realizasse um ritual de cura. De jeito nenhum, isso não. Deixa eu dizer uma coisa: o Senhor não atende aos ditames da nossa agenda. Ele é Deus, Ele é livre, Ele é soberano, Ele vem no seu tempo, Ele vem do seu modo, porque Ele vai fazer tudo para o louvor da sua glória.
Terceira lição: Jesus sempre vem ao nosso encontro nas tempestades, ainda que na quarta vigília da noite. Vocês bem sabem que a vigília, a noite era dividida em 4 vigílias: das 6 da manhã às 9 da noite, a primeira; das 9 da noite à meia-noite, a segunda; da meia-noite às 3 da madrugada, a terceira; das 3 da madrugada às 6 da manhã, a quarta vigília. A pergunta é: por que Jesus às vezes só vem na quarta vigília? Sabe o que significa a quarta vigília para nós? Numa linguagem bem brasileira, é o último furo da correia, é a última volta do ponteiro, é quando você diz para você mesmo: agora não tem mais jeito, agora o caldo entornou, agora não tem mais cura, agora não tem mais recuperação para esse casamento, agora a pessoa já foi tão longe que não consegue voltar mais, agora eu já joguei a toalha, agora eu já desisti, agora eu não acredito mais que o milagre possa acontecer, agora eu cheguei no fundo do poço, agora a solução é inviável, é impossível. E às vezes Jesus deixa chegar a quarta vigília da noite, para que quando ele chegar e fizer um milagre, você chegue à conclusão de que não foi esforço seu, não foi iniciativa sua, não foi solução sua, foi solução do alto, solução divina, para que toda a glória pertença a Ele. Ele chega ainda que na quarta vigília da noite. Eu estava pregando no interior da Bahia, em Feira de Santana, no finalzinho do ano passado, num congresso de família, e estava do meu lado, como um dos preletores, o pastor Harley Mafra, um dos pastores da primeira igreja batista de São Paulo. Harley Mafra era um empresário de sucesso, e um dia ele vai fazer uma viagem com colegas empresários, se hospedaram no mesmo hotel, desceram juntos para jantar, alguns saíram um pouco antes, e quando ele termina o jantar, ele entra no banheiro público do hotel e depara com seus colegas empresários cheirando cocaína. Oferecem para ele, tolamente ele aceita, e ficou preso desde a primeira experiência. A vida foi derretendo, o casamento entrando em colapso, a vida financeira desidratando, a vida se tornou um inferno. Ele não aguentava mais, então ele tomou uma decisão, arruma as malas e diz para a família: eu vou fazer uma viagem. E a viagem que Harley Mafra fez foi para dentro das ruas de São Paulo, para viver como mendigo, debaixo de pontes, marquises e viadutos. 7 anos, devastado pela cocaína e pelo crack, arruinado, completamente arruinado. Sua família o procurou por todos os lados, não tinha notícia dele. Sua filha nunca desistiu de procurá-lo pelas noites e madrugadas de São Paulo. O lugar que ele encontrava mais aconchego nesses 7 anos era debaixo da marquise do templo da primeira igreja batista de São Paulo. Um dia, uma senhora da Assembleia de Deus, que retornava de uma vigília de oração de madrugada, encontra com ele em cima de uma ponte, olha para ele, aponta o dedo para ele e diz: ou você entrega a sua vida para Jesus, ou você morre. Ele termina de atravessar a ponte, entra numa praça, e a sua filha, que nunca desistiu de procurá-lo, passa pela praça, abre o vidro do carro, olha, torna a olhar, reconhece: é o papai, é o papai. Ela sai do carro, abraça o mais cheiroso, o maltrapilho, bota o dentro do carro. 7 anos de luta nas clínicas de recuperação, mas Harley Mafra recuperou sua sanidade mental, Harley Mafra recuperou sua saúde física, Harley Mafra recuperou
seu casamento. Harley Mafra recuperou a sua família. Harley Mafra recuperou a sua vida financeira. Harley Mafra hoje é pastor da igreja onde eu dormia debaixo da marquise. Jesus chegou na história dele na 4ª vigília da noite, virou a mesa da sua história, mudou o placar da sua vida e fez um grande milagre de restauração. Não jogue a toalha, não desista. Jesus vem, ainda que na 4ª vigília da noite. 4ª lição: Jesus sempre vem, e às vezes ele vem andando sobre as águas, não de modo convencional. E por que Jesus vem andando sobre as águas? O que ele quer ensinar com isso? Ele quer mostrar para os seus discípulos e para nós, que quando ele vem caminhando sobre as águas é que ameaçavam os discípulos, que conspiravam contra os discípulos. As águas era aquilo que ameaçava os discípulos de morte. As águas representavam aquilo que os discípulos não conseguiam administrar. E quando Jesus vem caminhando sobre as águas, ele está dizendo para você e para mim: o seu problema é maior que você, mas eu sou maior que o seu problema. Aquilo que ameaça você está literalmente debaixo dos meus pés. Eu quero dizer para você hoje, que talvez entrou aqui com um baita de um problema, sem saber o que fazer, já usou todos os seus recursos e nada resolveu, o tempo passa e a solução não chega, que Jesus nesta noite está chegando na sua história, e Ele está colocando debaixo dos seus pés o seu problema, a sua tempestade, dizendo: eu estou no controle. Aquilo que é maior do que você, aquilo que ameaça você, aquilo que conspira contra você, está rigorosamente debaixo dos meus pés. 5ª lição: Jesus sempre vem, e Ele vem também para trazer clareza, discernimento, compreensão para as mentes confusas. Porque certamente naquela noite escura, de repente um relâmpago rasga os céus com um facho de luz, e os discípulos olham e veem alguém caminhando sobre as águas e concluem logo: é um fantasma, e tomados de medo gritaram. Ora, mas esses homens já eram crentes, ainda acreditavam em fantasmas? Pasmem vocês, há crentes ainda hoje que acreditam em fantasmas. A pergunta é: por que eles acreditavam em fantasmas? E a resposta é: esses discípulos, todos, exceto um, chamado Judas Iscariotes, eram galileus. Só Judas Iscariotes tinha nascido na Judéia, lá no sul de Israel. E a Galileia era a região mais povoada de Israel naquele tempo. Tinham 204 pequenas cidades e aldeias na Galileia. A Galileia era cercada de povos pagãos, de povos gentílicos, com muitos deuses, com muitas crendices. O Velho Testamento chama a Galileia de Galileia dos gentios. Tanto é verdade isso, que em Mateus 16, quando Jesus está lá no extremo norte da Galileia, lá nas fraldas do Monte Hermon, lá em Bânias, onde nasce o Jordão, lá em Cesareia de Filipe, ele faz uma enquete com seus discípulos, perguntando assim: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Responderam: Senhor, o povo está muito confuso. Uns dizem que tu és João Batista, outros dizem que tu és Elias, outros dizem que tu és Jeremias, outros dizem que tu és alguns dos profetas. Mas para um pouquinho só. Vocês estão dizendo que esse Jesus aqui é o João Batista? Mas o João Batista foi degolado. Vocês estão dizendo que esse Jesus aqui é o Elias? Ora, mas o Elias foi para o céu há muito tempo, arrebatado. Vocês estão dizendo que esse Jesus aqui é o Jeremias, mas o Jeremias morreu há séculos. Vocês estão dizendo que esse Jesus aqui é alguns dos profetas, mas os profetas estão mortos. Como assim? É que lá nessa região,
já se acreditava em metempsicose, em transmigração das almas, numa linguagem mais conhecida, em reencarnação. Agora preste atenção, quando a teologia está errada, quando a teologia é falsa, o que ela produz é medo, é tormento, é confusão. E Jesus chega para trazer luz, para trazer esclarecimento, para trazer a verdade, para trazer o Evangelho, porque é a verdade que liberta, a verdade traz paz. E Jesus diz: sou eu, não tenho medo. Jesus chega e tira o medo, Jesus chega e esclarece, Jesus chega e quebra as peias das trevas, Jesus chega e traz libertação e esclarecimento. Bendito seja Deus. Ele sempre vem, sempre vem. E Ele vem em sexto lugar, para trazer serenidade para os corações aflitos. Porque veja vocês, diante do pânico dos discípulos, Ele disse: tende bom ânimo, sou eu, não tenham medo. O que é curioso é que os evangelhos falam de 2 registros de tempestades que Jesus acalmou. Na primeira tempestade relatada lá em Marcos 4, 35 a 41, primeiro Jesus acalma a tempestade, para depois acalmar os discípulos. Aqui, primeiro Ele acalma os discípulos, para depois acalmar a tempestade. E por que Jesus mudou de metodologia? Porque tem hora, meu irmão, que a tempestade que nós enfrentamos está fora de nós, e tem hora que a tempestade que nós enfrentamos está dentro de nós. Tem hora que o nosso problema é a circunstância, tem hora que o nosso problema é o sentimento. E Jesus está chegando aqui nessa noite, e Ele conhece a tempestade fora, Ele conhece a tempestade dentro, Ele acalma o coração, Ele acalma a tempestade, Ele acalma o sentimento, Ele acalma a circunstância. Ele sempre vem. Mas ainda, Ele vem para levantar o caído. E às vezes nós censuramos Pedro, né? Mas não devíamos, porque notem, desses homens que estão no barco, o único que demonstrou coragem e fé para dizer para Jesus: se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. Ele tinha coragem, ele tinha fé também. E Jesus: pode vir. Pense na cena, o barco sendo açoitado, uma gangorra na tempestade, o vento furioso, as ondas encapeladas, o barco frágil prestes a naufragar, e o Pedro dá um pulo do barco, e aquela massa líquida se torna terra firme debaixo dos seus pés, e ele está caminhando firme, sobranceiro, olhando para Jesus, tendo a mais linda experiência da vida, quando de repente, diz a Bíblia, reparando porém na força do vento, teve medo e começou a afundar. Não censure Pedro. Pedro está aqui nesta noite, ele não está entre nós, não. Ele mora debaixo da nossa pele, o sangue dele corre em nossas veias, o coração dele bate em nosso peito. Nós somos Pedro. Quantas vezes, nas noites mais escuras da minha vida, por um momento eu tirei os olhos de Jesus e disse: eu não vou aguentar, Senhor, eu não vou aguentar, e comecei a afundar. Se você tirar os olhos de Jesus por um minuto sequer, você afunda, você afunda.
O que me encanta em Pedro é que ele pede socorro. Salva-me, Senhor! Salva-me, Senhor! Se o texto nos relata que Jesus estava no monte orando pelos discípulos enquanto eles enfrentavam a tempestade, agora Jesus não está num monte orando por você, não. Agora Jesus está à destra de Deus Pai, como nosso grande sumo sacerdote, e Ele sabe quem é você, e Ele sabe o que você está passando, e a Bíblia diz que se você gritar por socorro, Ele prontamente estende a mão e tira você das gargantas da morte. Eu não sei que tipo de buraco você está caindo, eu não sei que tipo de tempestade está assolando você, eu não sei que tipo de naufrágio está ameaçando a sua vida, mas nesta noite clame por Jesus, clame por Jesus, clame por Jesus, e Ele estenderá o seu braço para tirar você das gargantas da morte e trazer grande livramento para a sua vida. Depois que Jesus tira Pedro da morte, Ele dá um tapinha de luva com muito amor e diz: homem de pequena fé, por que duvidaste? O problema não era o vento, o problema era a dúvida. O problema não era a tempestade, o problema era a incredulidade. Se creres, verás a glória de Deus. Aí o texto diz assim: subindo ambos para o barco, o vento cessou, porque Ele acalma o coração e acalma a tempestade também. Hoje Jesus pode botar um ponto final nessa tempestade que está assolando a sua vida. Mais uma vez Mateus não nos traz essa informação. Eu preciso voltar a recorrer a João, no seu registro de João 6, verso 21 diz que quando Jesus subiu para o barco, eles chegaram ao seu destino. E eu quero dizer para vocês que nós também chegaremos ao nosso destino. Não estou falando de um porto, não estou falando de um cais, eu estou falando das praias áureas da eternidade. O Salmo 84 diz que nós vamos indo de força em força, e cada um comparecerá diante de Deus em Sião. O Salmo 73 diz que o Senhor nos pega pela sua mão direita, nos guia com seu conselho eterno e nos recebe na glória. Apocalipse capítulo 9 diz que quando o poço do abismo foi aberto, sai de dentro desse poço uma nuvem de gafanhotos, a ponto de escurecer o sol. Mas esses gafanhotos eram demônios, com cabeça de cavalo, com rosto de homem, com cabelo de mulher, com dente de leão, com couraça de ferro, atormentando os homens com uma picada de escorpiões. O que significa isso? Cabeça de cavalo é que o cavalo naquela época era a maior máquina de guerra conhecida. Uns confiam em carros, outros em cavalos, mas nós nos gloriamos em o nome do Senhor. Rosto de homem significa inteligência, estratégia. Cabelo de mulher, reportando aos cultos pagãos, onde as mulheres soltavam os cabelos em danças alucinadas e eróticas, sensualidade. Dente de leão, destruição. Couraça de ferro é que esses demônios não podem ser vencidos com armas convencionais, precisamos de armas espirituais, poderosas em Deus, para destruir fortalezas e anular sofismas. Picada de escorpião é que esses gafanhotos não vêm para devastar a vegetação, eles vêm para atormentar os homens. Agora preste atenção: atormentar quem? Atormentar os homens, exceto os que têm o selo de Deus sobre a sua vida. No dia que você creu no Senhor Jesus, você foi selado com o Santo Espírito da promessa, você foi carimbado, você foi marcado, você é propriedade exclusiva de Deus, e os demônios não têm autoridade para atormentar você, você está seguro nos braços do Senhor Jesus.
Apocalipse capítulo 13 diz que todos os povos e todas as nações da terra vão adorar o anticristo. Todas as nações, todos os povos vão adorar o anticristo, exceto aqueles cujos nomes estão escritos no livro da vida do Cordeiro. Quando você creu, o seu nome está lá, registrado lá, e você, meu amado irmão, não jamais sofrerá dano, porque Jesus não perderá sequer uma das suas ovelhas para o anticristo, nem sequer uma. Todas as ovelhas de Jesus, lavadas em seu sangue, estão nos braços dele, e dos braços dele ninguém pode arrebatar você. Nós chegaremos na glória celeste, na casa do Pai, na Nova Jerusalém, no céu de glória, chegaremos salvos e seguros. Amados, eu quero agora levar vocês ao último versículo do texto para concluir. E esse último versículo, pastor Anésio, sugere-nos, penso eu, a mais recorrente pergunta da teologia e até da filosofia. E a pergunta é esta: se Deus nos ama, se Jesus nos ama, por que sofremos? Não seria muito mais fácil uma navegação sem tempestade? Não seria muito mais fácil um voo de cruzeiro sem turbulência? Por que enfrentamos tempestades? E o texto responde: quando Jesus subiu para o barco, seus discípulos o adoraram. Agora leia a sua Bíblia, e você verá que sempre que o povo está adorando a Deus, o povo está prostrado. É impossível adorar a Deus de narizinho empinado. Os que adoram se prostram. E eu vou lhe dizer que nós nos curvamos mais na presença de Deus na tempestade do que na bonança. Nós nos curvamos mais na doença do que na saúde. Nós nos curvamos mais na adversidade do que na prosperidade. Como diz o profeta Naum, às vezes Deus faz o caminho de acesso dele ao nosso coração na própria tempestade. O propósito da tempestade não é destruir você, é levar você a se curvar diante do Rei da Glória. Segundo lugar, por que Deus permite tempestade? Para nos levar a um nível mais profundo de experiência com Ele. Os discípulos disseram: verdadeiramente és Filho de Deus. Uai, mas eles já sabiam disso. Eles já sabiam disso. Eles já tinham visto Jesus dar vista aos cegos, dar audição aos surdos, dar voz aos mudos, dar movimento aos coxos. Mas agora Jesus está fazendo um milagre na vida deles, na vida deles, na vida deles. Sabe o que significa isso? O Senhor não quer que você tenha apenas uma experiência de segunda mão. O Senhor quer que você tenha a sua própria experiência com Ele. Não basta você saber que Deus é real, porque Deus é real na vida do seu avô, na vida do seu pai. Ele quer ser real na sua vida. Eu ilustro para terminar. Vocês lembram da vida de Jacó? O neto do Abraão, o filho do Isaac. Pois bem, a Bíblia diz que o Jacó, depois de trair o irmão, de enganar o pai, ele precisou fugir de casa às pressas, jurado de morte por Esaú. Às vezes a gente imagina que o Jacó era um adolescente inconsequente, que vivia na barra da saia da mãe, que controlava a sua vida.
Mas sabe quantos anos tinha Jacó quando saiu de casa fugido? 77 anos. 77 anos, solteiro. Tem esperança para vocês, fiquem tranquilos. Você pode dizer, pastor, o senhor não está chutando não? Não estou chutando, eu vou provar para vocês que ele tinha 77 anos quando saiu de casa. Ele sai com 77, vai para Padã Arã, precisa trabalhar 14 anos para se casar com Raquel. Depois de 14 anos que ele está lá, nasce José. Então, quando José nasce, o Jacó tem agora 91 anos. 77 mais 14 são 91. O Jacó quer ir embora, o sogrão não deixa, porque ele era escravo do sogro. Ele tem que ficar lá mais 6 anos. Portanto, ele fica em Padã Arã 20 anos. Se ele chegou com 77, quando ele sai, 20 anos depois, ele está com 97 anos. Portanto, a experiência que ele teve de conversão se deu aos 97 anos. Ele está com 97, o José está com 6 anos. A Bíblia diz que o José foi vendido para o Egito com 17 anos. Bom, então, se o José foi vendido para o Egito com 17 anos, o Jacó tem agora 108 anos. A Bíblia diz que José demorou 22 anos para levar a sua família para o Egito. Ora, se o José, quando saiu de casa, vendido pelos irmãos, tinha 17, e o Jacó 108, 22 anos depois, quantos anos tem Jacó? 130 anos. A Bíblia diz que ele tinha 130 anos quando desceu para o Egito. Ele viveu no Egito 17 anos e morreu. A Bíblia diz que ele morreu então com 147 anos. Então está provada a tese que ele saiu de casa com 77 anos. Vamos voltar à história do Jacó. Ele está saindo de casa com 77 anos e o primeiro pouso dele foi em Betel. E Deus aparece para ele em Betel e diz: eu sou o Deus de Abraão, eu sou o Deus de Isaac, teu pai. Mas Deus não complementa: eu sou o teu Deus. Até os 77 anos, Jacó só conhecia Deus como Deus do seu avô, como Deus do seu pai, mas não como Deus da sua vida. 20 anos se passaram, ele está com 97 anos, está passando o Val de Jaboque, e Deus entra em luta com ele, para mudar a história dele, e ele resiste, medindo força com força, poder com poder, destreza com destreza. Deus então o deixa aleijado. E agora Jacó se agarra ao Senhor e disse: eu não te deixarei ir se tu não me abençoares. Mas de que bênção ele está falando? Riqueza? Não, ele já é rico. Que bênção ele está falando? Família? Ele já tem uma família grande. Que bênção é essa? É uma nova vida, é uma nova história. E ali no Val de Jaboque, Deus muda a história dele. Ali ele diz: eu vi a Deus face a face e a minha vida foi salva. E a partir de Jaboque, Deus se revela para o mundo com outro nome: eu sou o Deus de Abraão, eu sou o Deus de Isaac, eu sou o Deus de Jacó. Agora Jacó conhece a Deus por experiência pessoal. Deus trouxe você aqui hoje para que você que conhecia Deus apenas como Deus dos seus ancestrais, ou Deus do seu avô, ou Deus do seu pai, saia daqui hoje conhecendo pessoalmente a Deus como Deus da sua vida. O Senhor está aqui. Ele está aqui para acalmar a nossa tempestade e o nosso coração. Eu quero fazer um registro, meu pastor, antes de concluir. Eu sei que o pastor Anésio, a Magda, como outros irmãos desta querida igreja, oraram pela nossa família. A nossa família tem vivido uma grande tempestade nos últimos 5 meses. O nosso netinho, o Pedro, nasceu precocemente.
precocidade extrema. 6 meses de gravidez da sua mãe, tomada por uma infecção violenta, deu à luz a este bebê, que nasceu com apenas 1 quilo, fortemente infectado. 3 dias de nascido, precisou fazer uma cirurgia de grande porte, para extrair 20 centímetros do seu intestino. 3 dias depois, uma segunda grande cirurgia. Durante 2 vezes, ele ficou mais de 50 horas sem fazer xixi. E os médicos disseram, ou faz até tal hora, ou os órgãos entram em falência, e não tem mais o que fazer. Algumas vezes os médicos chamaram e disseram, vocês acreditam em Deus? Então orem, porque não tem mais chance da medicina salvar essa criança. Noites de lágrimas. Numa dessas idas, Magda, onde o médico disse, não tem mais jeito, já jogamos a toalha, a minha nora, em lágrimas, disse para o médico, eu queria tanto pegar o meu bebê no colo, eu não tive esse privilégio, já nasceu, já foi levado para o CTI com tantos fios, com tantos tubos, e o médico disse para ela, não faça isso, seu bebê está partindo, você vai ter um trauma, ele vai morrer nos seus braços. Chega um médico mais experiente, e disse para ela, bota o seu bebê no colo, colo de mãe é vida. E quando ela botou o bebê no colo, Deus foi mudando o cenário no visor dos seus exames, e aquele menino foi como que recebendo uma ressuscitação no colo da mãe. 102 dias no CTI, já passou por 4 cirurgias, está bem, está de alta. E nós estamos aguardando o milagre completo. E Deus sabe o desejo do meu coração, é passar o bastão para Ele. As tempestades não vêm para nos destruir, as tempestades vêm para nos colocar mais perto de Jesus. Que Deus abençoe sua vida. Se o pastor me permite, se você está aqui hoje, está passando por uma tempestade, eu queria orar com você, eu queria orar por você, e se você deseja, eu convido você a se levantar do seu lugar e vir aqui à frente, nós vamos orar ao Senhor, Ele está aqui, vem aqui à frente, nós vamos orar juntos. Deus está neste lugar. Ele pode o que nós não podemos, Ele faz o que não conseguimos fazer. Ele é Deus, o mesmo ontem, hoje, para sempre o mesmo. Não há impossíveis para Ele. E nesta noite, Jesus trouxe você aqui para acalmar o seu coração e para acalmar a sua tempestade. Vou pedir ao meu pastor, pastor deste rebanho, que ele ore por nós. E eu estou aqui para receber esta oração também, em nome de Jesus. Toda a igreja, vamos ficar em pé, oremos. Querido Senhor, as tuas ovelhas aqui estão nas tuas mãos.
Cuida, Pai, de cada uma delas. Leve cada uma delas a te experimentar, a provar e ver que o Senhor é bom, a experimentar que a tua misericórdia dura para sempre. Querido Pai, sara as feridas, cura e refrigera estas almas. Leve os corações dos meus irmãos, tirando-os da tempestade e levando as águas de descanso. Querido Pai, nós declaramos que certamente a tua bondade e a tua misericórdia há de nos acompanhar todos os dias, e nós habitaremos com o Senhor para sempre. Obrigado, nosso querido pastor. O Senhor é o nosso pastor e nada mais temos falta. O Senhor nos basta. Guarda o teu povo, Senhor. Obrigado, Senhor, por ter cuidado de nós até aqui. Até aqui o Senhor nos ajudou, e temos certeza que iremos continuar com o Senhor. Obrigado, Senhor. Que a tua bênção esteja sobre o teu povo, em nome de Jesus. Amém. Ao nosso Deus.